gama de pessoas que vão nos acompanhar que estão infelizes hoje porque estão presas ao canudo, estão presas a uma formação profissional. Ainda mais agora que, assim, acho que nunca houve tanto questionamento quanto as formações dos últimos anos. Que honra, tudo bem? Denis Pena, fundador, idealista, o cara que idealizou esse projeto do Conversas Inspiradoras e também fundador, CEO do Paulo Palestrantes. Como é que tá, meu amigão? Tava ouvindo ali um pouquinho a conversa e tava doido para participar aqui. Já? A gente gosta de falar, bem? né? Tudo jóia. Pô, E- tem coisa mais gostosa do que conversar, bater papo? Não tem. Não, acho que não. Mas olha, a gente estava falando aqui sobre a carreira super versátil, né, dela, que começou na área do direito, atuou como professora, e a carreira foi moldando a história. Só perguntar para você, Denis, você sempre fez a mesma carreira? Era a mesma coisa? Você se formou em quê, cara? Ó, coincidências. Em direito também. Nossa. As Sério, faculdades de direito estão Denis? se remoendo agora, porque os Todas. advogados, formei uns advogados que não são advogados. Se eu falar o que eu falo normalmente, então, no ar aqui, eu falo que eu fiz, me formei em direito, mas aí eu encontrei a luz, fui pro lado, deixei o lado negro, mentira, brincadeira. Só uma piada com meus amigos que... É só Isso, resenha. Exatamente. só o advogado vai entender. Porque, na verdade, é interessante, né? Eu fiz direito, depois eu larguei, abandonei e tal, e fui fazer publicidade, fiz marketing e tal. E a minha esposa fez exatamente o contrário. Ela fez publicidade, largou e fez direito. Nossa. Então eu fico brincando que eu agora encontrei a luz e ela tá do lado negro da força. Mas só pergunta a vocês, porque você me contou que foi uma coisa muito natural, porque você sempre se ligou muito em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, e foi natural essa mudança. Para você também foi natural vindo do direito ou foi uma coisa que assim, pô, não tá rolando, né? Cara, foi natural, assim, à medida que eu percebi que não era aquilo, né? Eu brinco que o que eu queria fazer, eu fiz direito porque eu fui assistir aqueles filmes. Sim. Eu queria ser aquele cara do filme Sim. que vai lá... Do tribunal. No tribunal, protesto meritíssimo, e vou lá, vou salvar meu cliente, vou Boa. investigar, e eu vou pegar provas para salvar o meu cliente. E aí eu percebi que para fazer isso, eu não tinha que fazer direito, eu tinha que fazer escola de teatro. Sim. Porque só existe no cinema isso, né? Não é assim a vida ficção. real. Né? Ficção. Então, eu falei, não é bem isso, né? E aí... Não, mas eu acho que tem uma relação muito forte do direito com o que vocês fazem, porque no fim das contas, a matriz do direito é garantir equidade social, fazer o bem para a sociedade, né? E Sim. de alguma maneira contribuir para que haja equilíbrio e que haja ambiente. E quando a gente fala de desenvolvimento humano organizacional, quando a gente fala de desenvolvimento humano, que eu acho que a gente fala que é Paulo Palestrantes de palestras, mas no fim das contas, né, Denis? Eu acho que no fim das contas vocês cuidam de gente, né? É isso, com certeza. Né? Então, acho que a essência ainda fica a mesma, né? Com certeza. E me perguntam muito assim, né? Pô, mas você não se arrepende de ter feito 5 anos de faculdade disso? Eu não me arrependo um segundo, cara. Nem um segundo. Eu acho que, primeiro, a gente não pode se arrepender das coisas da vida, né? Isso. Porque é o que a gente é, o que a gente é. E resultado das nossas escolhas, inclusive aquelas que talvez não é não... apesar de, é por causa de, né? Por causa Ou seja, eu sou quem eu sou por causa disso. Então, senão se a gente vai pensar, nossa, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito outra coisa, Exatamente, será que eu não teria feito? Se eu tivesse montado a Paulo 5 anos antes, em vez de ter feito Não isso, seria o se? Denis E se? de E hoje. se? não seria a Paula, provavelmente. Sim. A gente é o que a gente é por causa das escolhas que a gente fez. Então, não me arrependo de nada e eu acho que, logicamente, a gente usa muito e até hoje. E de novo, é sobre pessoas, cara. É isso, eu concordo Exatamente. totalmente. E sabe o que é bacana? É que nós temos a possibilidade de mudar. Eu digo isso sempre. Em algum momento, o direito fez sentido para o Denis, fez sentido para a Sabrina. E esse direito está em nós. E a gente leva essa bagagem na ferramenta como usina de transformação à vida das pessoas. E há uma gama de pessoas que vão nos acompanhar que estão infelizes hoje porque estão presas ao canudo, estão presas a uma formação profissional. Ainda mais agora que, assim, acho que nunca houve tanto questionamento quanto as formações dos últimos anos. A formação tradicional não tem nada de pejorativo, hein, gente? Eu estou falando assim, na formação, com certeza. que a formal ela é mais extensa e a gente tem encontrado outras maneiras, outros modelos de acesso, como os cursos mais curtos, o microlearning e outros processos, que fazem as pessoas questionar, será que aquele curso que eu fiz
identifica o que eu sou hoje no meu trabalho? Será que ele justifica ou me dá a competência correta para que eu seja diferente daquilo que eu faça? E aí, nesse momento dessa crise ou dessa investigação, as pessoas ficam bate-pino e entram em crise. Mas o que será que eu faço? Eu cansei de ver fazer nas mentorias lá na C-Levels. O cara tinha tudo, 45, 50 anos, o cara se leva. Pô, então você é super feliz, você alcançou o cargo de senhor, cara, se eu pudesse voltar para trás, eu faria tão diferente. Eu falei com você agora. Falando disso. Cara, é uma loucura sobre isso. E ele fala, eu não sei por onde eu começo. Porque falam tanto da tecnologia, se eu faço uma faculdade. Então, a crise gera, inclusive, incertezas e insegurança. E as pessoas têm dificuldade de tomar decisão, né? Muito. E a decisão consome, corrói, nos tira do eixo. Eu estava comentando com o Denis agora nos bastidores que é exatamente esse o ponto. A gente precisa, definitivamente, olhar para a nossa realidade e dizer, isso faz sentido para mim? Eu estou bem aqui? E diante desse contexto, o que é que eu posso fazer para trabalhar a minha nova realidade? Aquilo que hoje faz sentido para mim, onde eu me encaixo, e a possibilidade adaptativa da gente recomeçar. Como eu comentava há pouco, muitas vezes a gente passa a vida inteira presa num canudo, numa formação, numa graduação. Eu cheguei a fazer mestrado na Universidade Federal da Bahia na área jurídica, alcançar escolas em todo o Brasil na área jurídica, mas eu precisava passar uma mensagem que estava além de mim. De tanto ver as pessoas, muitas vezes infelizes, sem saber lidar com as suas emoções, ou diante de cargos, patamares, e de repente, quando parava para conversar, nossa, como é que você está? Não estou bem, não sei para onde ir. A verdade é que meu dia a dia é altamente cansativo, frustrante, eu não encontro razão, gosto em estarmos aqui. Como eu costumo dizer, nós somos um milagre. Por que somos um milagre? Porque nós estamos vivos. É curioso, Denis, porque uma criança nasce e a gente vai à maternidade celebrar. E a gente esquece que a gente está renascendo todos os dias. Porque a gente vai passando por uma série de situações. Uma inércia, a gente vira passageiro e às vezes não para reparar. Entende? Entendo. E a gente vai deixando, de repente, essas dinâmicas todas tomarem conta da gente. A gente precisa parar e ser feliz com a nossa profissão, com as nossas relações. Eu estou te perguntando, você está trazendo informação, eu estou recebendo aqui. Mas eu paro e penso, tem que pensar todo dia, como é que eu faço com que esse pensamento seja natural e não uma coisa forçada? Não, eu tenho que parar hoje para ser feliz, eu tenho que parar hoje para agradecer. Não. Excelente essa pergunta. Mudança? Essa mudança vem de dentro. Porque a gente precisa perceber que o que nos acontece no externo é reflexo do nosso interno, da nossa casa interior. Se eu não estou bem em mim, se eu não consigo lidar com as minhas emoções, porque nós somos pensamentos, sentimentos e atitudes o tempo inteiro. E o que acontece, a tua pergunta é excelente, é que a gente vai entrando no famoso piloto automático. Então, eu tenho a possibilidade de estar num determinado estado em que eu não consigo me dar conta do que me acontece, de positivo ou negativo. Então, não é um processo racional de dizer, a partir de agora, eu preciso ser feliz todos os dias. Não. É um modelo. É porque já faz uns anos que eu falo, a partir de hoje eu preciso emagrecer, mas esses anos demoram, sabe? Excelente. Não, tô brincando. É um lance, né? Que é meio que promessa de começo de ano. Não. Sim. Este ano eu vou ler 50 livros, este ano eu vou... E, cara... Mas eu acho que tem uma coisa até pior do que isso, na minha opinião. Tem o lado pior, cara, do que ficar falando e não fazer, é a pessoa que fala assim, agora pra mim já é tarde, cara. Eu já Desistir antes de tentar ou então largar. Entendeu? Sim. Cara, é aquele negócio, cara. Nunca é tarde para fazer as coisas, né? Independente do que seja. E assim, trazendo da contabilidade, né? Pô, realiza o prejuízo, cara. Tipo, não fica prorrogando aquilo. Porque eu acho que as pessoas fazem o contrário do que a gente tava falando aqui, né? A gente tava falando de muda e não se arrepende. Tipo, não me arrependo de ter feito direito, entendeu? Também não. Mas mudei, toquei minha vida, segui outro caminho. As pessoas fazem exatamente o contrário. Elas se arrependem e não mudam. Isso. E continuam martirizando, como se fosse uma alimentação da dor. Eu não devia ter feito, eu não devia ter feito aquilo, fica se arrependendo, mas continua. Exatamente. Como assim, meu irmão? Cara, irracionalidade já aí, né? Como assim, cara? E você fala, mas por que você não muda? Agora já tá, fiz 5 anos, fui fazer mais um ano tentando passar passei na OAB, agora eu fiz isso, agora eu vou largar agora. E que é uma loucura pra conseguir passar. Vai largar agora. Vai, exatamente. Não importa, cara. Não tá feliz. Bom, isso conversa com com o primeiro papo que nós tivemos aqui no Tracto Show. Coragem. Coragem. Total. É preciso ter coragem para encarar, assumir e tomar a decisão da mudança. Cara, deixa eu contar uma história disso aí, então. Duas, Conta. na verdade, rapidão.
Eu sou o cara das histórias. Adoro. O homem dos causos. Eu lembro que eu ia nos eventos com o palestrante também, Murilo Gun, Sim. de Recife. Maravilhoso. Maravilhoso. O Murilo é incrível. E a gente chegava nos eventos, era incrível. Era uma rotina toda vez dele. A gente chegava nos eventos, ia nos bastidores, sentava lá, aí tava o contratante do camarim, quando tava mais quebrou o gelo, tava ali, ele virava sempre, sei lá, um gerente, alguém da área de RH ou de marketing, e ele perguntava, pô, agora entra a gente aqui, ninguém tá olhando. Você é feliz no que você faz? E aí a primeira resposta era assim, não, sou. Aí falava, mas fala a verdade, conta aí. Eu falei, mais ou menos. Mais ou menos. Falava, mas você já pensou em largar isso daqui? Ele perguntava toda vez. E a resposta era assim, puta, já. Aí falava, com que frequência? Ele falou, pô, normalmente era assim, toda semana, penso todo mês. Eu falei, cara, você não tá feliz, você pensa em largar e você não larga por quê? Coragem, falta de coragem. E aí a segunda história, corta a cena, a gente tá em Austin, num grupo de CEOs, C-level total, um CEO de uma grande empresa do Brasil, falando isso, falou, cara, eu não aguento o que eu faço. Eu sou completamente infeliz no meu trabalho, eu não aguento estar ali. Falei, cara, mas como assim, cara? Por que você tá, então? Por que você não larga? Ele fala, cara, tenho medo do que vai acontecer depois, tal. Aí alguém, ingenuamente, falou, cara, mas sabe uma coisa que às vezes você pode estar preocupado? Uma questão financeira, tal. Pô, junta um pé de meia pra você poder ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano sem trabalhar, que isso vai te dar segurança pra poder fazer. Inclusive pra voltar ou pra... ou fazer... Sabe qual foi a resposta dele? Qual? Ele falou, cara, eu tenho um pé de meia pra ficar 3 anos sem trabalhar. E aí o resto da mesa ficou assim, como assim, cara? Você tem um pé de meia já de 3 anos. O que falta? E o que falta? Pois é. Coragem. E a diminuição dos ruídos externos, porque nós somos seres relacionais, né? Você vai me dizer, né? Como é que isola os ruídos externos, não, que é os ruídos da relação, do tipo assim, você vai parar agora, trocar o certo pelo incerto. Sim, mas a gente ouve tanto isso, a gente não consegue isolar. Ótimo você comentar, mas a gente consegue diminuir o ruído. Ou né? então a importância. A importância que isso traz, porque nós vamos ser desafiados, nós estamos sobre o crivo do julgamento. O ser humano, como eu comentava, ele é relacional, mas ele também tem um quê, já dizia Dom Miguel Ruiz, em 4 Compromissos, de juiz, né? Então nós estamos ali sentenciando. E, de repente, a gente precisa parar. Murilo fala muito sobre isso, para ouvir a voz do coração e até a sintomatologia do nosso corpo. Volta. Agora você vai ter que ajudar o tio, que agora o Tico deu uma colada no teco. Volta. A sintomatologia do corpo. Sintomatologia. Mas o que é isso? O que é isso? O corpo, ele tá falando o tempo inteiro. Ele vai apresentando sintomas. Então, você comentava, poxa, Sá, toda semana eu penso em perder peso, né? Ali há uma dinâmica e há também uma série de questões internas. Às vezes, uma empolgação toda segunda, né? E, de repente, a gente tem a dificuldade de lidar com a constância. Né? A constância de manter ali aquele motivo para ação. Então, a sintomatologia do corpo. Muitas vezes, essas pessoas que estão infelizes, como eu já não me encaixava ali, em algum momento o Denis também não, vai se dar conta dos contextos, assim como todos nós, pelo próprio corpo. O corpo vai dando sinais. Murilo comentava isso. Ele passou por um processo recente de fechamento da empresa. Ele comentou, nossa, eu chegava em casa e todos os dias eu tinha dor de cabeça. É uma sintomatologia do corpo. A dor de cabeça, o peso, uma dinâmica de adoecimento. É uma consequência. Tem até pessoas que falam que é sintoma somático sem base orgânica. Isso, perfeito. Perfeito. E a gente precisa começar... Bonito isso, né? Vocês estão bonitos demais. Não, a gente combinou antes. Falou, me passa uma expressão bacana aí. Show. E a gente precisa, e é exatamente o que você comentava, Denis, a coragem para, de repente, sair daquele patamar. O que é que as pessoas vão pensar? Né? O que é que vão falar de mim? Nossa, mas eu cheguei até aqui. Né? E a gente precisa realmente trabalhar. Mas posso até dizer uma coisa? Eu não sei o que as pessoas precisam de mais coragem. Se é para olhar para dentro de si, porque às vezes as pessoas travam até para ter o reconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? Você tem autoconhecimento e tal. Eu não sei se a pessoa trava na coragem de olhar para si mesmo, encarar algumas realidades, ou eu tenho autoconsciência, mas eu não tenho coragem de executar o que é preciso para transformar. Eu acho que tem muita gente travando até antes, tá? De olhar para si mesmo. Trava. Olhar para si mesmo e olhar também para o sistema familiar. Porque muitas vezes nós estamos honrando os sonhos dos nossos pais.
sonhos, né, dos nossos antepassados. Então, nas minhas clínicas de atendimento, de repente, por que você escolheu isso? Nossa, porque era o sonho do meu pai. Não, porque meu avô sempre desejou. E a gente acaba lidando com as expectativas também do nosso sistema familiar. E que compromisso social é esse que você tem que ver o sonho dos outros? Não é? Duro, pesado, Não, é muitas fácil mochilas. falar, mas porque a gente está falando de uma maneira aleatória, Sim. mas... Fala, Com Denis. certeza. Não, o que eu vou comentar, eu acho também, na minha opinião, que tem uma coisa, né? Entre você querer, né? Ter a coragem de querer mudar e tal, e caminhar, realizar. O realizar, eu acho que tem outro aspecto, né? E aí, por exemplo, você falou de emagrecer, é um ótimo exemplo, né? Não, Porque vocês eu vão acho levar a conversa inteira para isso. Eu Esse outro vou. lado. Eu juro que eu vou. Eu juro. Porque, na verdade, que E a gente tá junto. Vamos nessa. Porque eu sinto que, por exemplo, no caso de emagrecer, que daí eu me encaixo totalmente também, tem uma questão do preço a pagar, entendeu? Então, assim, não é uma questão de ter coragem ou não. Então, beleza, eu quero decidir, tá bom, mas eu tenho um preço a pagar. E às vezes a questão até do recurso. E aí, às vezes eu não quero pagar o preço. O motivo das pessoas não conseguirem é não querer pagar o preço. Não pagar, não querer não. Não pagarem o preço. Não Ela pagarem quer, o preço mas e elas pronto. não pagam. Ela Perfeito. sabe o que é necessário e ela não paga o preço porque aí... Então não é uma questão de escolha ali, aí é uma questão de não hábito, pode de sofrer. atitude, né? Tem São que escolhas fazer, feitas, cara. exato. E aí, tudo bem. E aí, ninguém tem que seguir regra nenhuma. Exatamente. Mas você tem... Sabe uma coisa que eu aprendi também, cara? Uma questão que é bem legal, isso de jornada, né? Ele falou, nunca começa uma jornada sem saber fazer o planejamento. Você não sai da sua casa para ir até outra cidade sem saber quantos quilômetros são de distância, se tem gasolina Sim. no carro, se o Sim. carro se tem como fazer. Você faz um plano antes. A mesma coisa, cara. Beleza, quero emagrecer. Tá bom. Qual que é a jornada inteira? Planeja. Eu vou ter que abrir mão disso de alimentação e isso de exercício. Tá bom? Eu consigo fazer, eu tenho tudo ali. Beleza, faz. Se não for, você não está disposto a fazer, não começa. Porque uma jornada que é o pior, você tem a opção de começar e ir até o final e ter recompensa, que é o melhor caminho. Tem a opção de nem começar e tem a opção de parar no meio, que é a pior das três. É verdade. Cara, Concordo. não comece e para no meio porque é pior, cara. Então, ou seja, decida antes, cara. Então, tipo assim, eu sei o preço que eu vou pagar e eu vou fazer. Parar no meio é a pior. É Sim, frustrante. É frustrante. E você se coloca numa condição Não sou em que capaz, eu não dou conta. não é pra mim. E os ruídos aumentam, porque você tem pessoas que... normalmente, quando a gente toma uma decisão, a gente arma até um compromisso público. É Você diz, eu verdade. vou fazer isso. E aí o ruído externo fica maior. Ah, não Fica. vai falar. Aí tá falando de novo. Mais uma vez que tá falando isso Tá aí. bom. Tá... E provavelmente deve ter reflexo em outras coisas na nossa vida, né? Tem. Eu começo a não ter credibilidade comigo mesmo, né? Ah, eu vou fazer esse trabalho. Ih, Eu vai nunca nada. consigo... Não vai nada. Muito bem. Só me conta uma coisa. O que você vai falar no palco? Nossa, vou falar sobre imunidade emocional e a sua relação com sucesso nos negócios. Essa é a minha pauta. Não, vamos de novo. Vamos de novo. Imunidade. Emocional. Corta aqui e Corta fala... aqui. O que seria imunidade emocional? Eu tenho estudado inteligência emocional há muitos anos, autoconhecimento, lidado com pessoas, no empreendedorismo. E eu comecei a maturar, especialmente depois do cenário pandêmico, que seria preciso incrementar algo dentro da inteligência emocional. Que é a possibilidade de termos ferramentas, eu sou extremamente prática, executora, ferramentas práticas que nós pudéssemos utilizar diante das nossas emoções. Porque Como elas... vacinas, protetores e aumentar o que você chama de imunidade. Exatamente. Tá. Antídotos que podem ser utilizados, assim como a gente tem um Como se fosse uma imunizante. blindagem ali, uma preparação. Excelente. Assim como eu tenho um imunizante para uma gripe, para uma varíola, para uma Covid-19, eu preciso ter também imunizantes que possam ser utilizados, Isso tem a ferramentas. ver com antifragilidade ou então com resiliência? Também. Não deixam de ser planos de fundo para que a gente possa Mas lidar. sozinhos não resolvem tudo. Tem uma Mas série de... Sozinhos. ferramental. Ferramental. mesmo. Não é? Então, ferramentas práticas que a gente possa utilizar no dia a dia. Porque eu acho que a gente precisa de prática. Discursos bonitos são extremamente promissores, mas é exatamente o que nós três estamos falando aqui. E no dia a dia? E quando eu preciso colocar isso em cena? E quando eu sou um grande CEO e eu estou diante de uma situação extremamente difícil? E essa questão de ferramental é um auxílio muito importante para que a gente consiga manter consistência. Porque, às vezes, a questão da inércia é muito forte. Tem questões biológicas, tem questões, às vezes, de recurso, o tempo que falta. E se você tem um framework, se você tem um modelo, ajuda a beça. Muito. Porque a perda do foco, eu acho que é uma das coisas que faz a gente sair dos nossos compromissos. Exatamente. Um pouco do que a gente estava falando antes também, e que o Tim acho que falou na palestra dele, que é essa questão, né? De controlar as suas emoções, você está no controle. Cara, não existe isso. Você não tá. Não tá no Você controle. não tá. É bullshit. Você tem a falsa sensação que está.
Exatamente. Ele trouxe o exemplo, né, do carro, né? Você está dirigindo o carro, você acha que é assim, na verdade é assim, você não está no controle nenhum, entendeu? Você não tem isso. E aí, acho que esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Você gerar ferramentas para, mesmo não estando no controle, você não afetar o seu resultado, né? Exatamente. As suas atitudes, né? As suas atitudes. Aí você está no controle, aí sim. Pergunta Exatamente. do tio pra você. Do tio. Você viu que me interessa o negócio. Essas ferramentas, você consegue abordá-las em palco, mas você oferece isso como solução em formato de consultoria, de mentoria? Como é que você oferece essas coisas? Absolutamente em todos os formatos. Consultoria, mentoria, no palco. Na amizade? Na amizade. Tem permuta? Eu acredito que só o bem faz bem. Então, o servir para mim é algo que pulsa. Então, na amizade, as pessoas que me acompanham na rede. Legal, acho que é muito interessante. Aí você está falando da imunidade, é o primeiro pedaço, que é a imunidade emocional. E a segundo bloco? E a sua relação com o sucesso nos negócios. Legal. Qual a sua relação? Qual é o match que eu trago para essa dinâmica? Então é isso que a gente vai falar no palco hoje. Isso voltado para liderança, para liderança, para empreendedores individuais. Para as pessoas, né? E para as empresas, para as marcas, para os negócios que fomentam a economia, que fazem a diferença no nosso país. Muito bem, então vamos lá. Que precisam estar saudáveis. Se as pessoas quiserem conversar com você, te acessar, qual é o canal que você conversa com a sociedade em geral e qual é... Formal, né? Formal, você sentiu, Denis? Eu senti. Não, foi assim. Eu passei um pano, eu vesti um terno para falar isso. Não, mas onde que a gente acha você? Lá no Instagram, Sabrina Dourado. Lá você consegue todos os meus canais, o time de apoio. Pode mandar e-mail também, eu sempre respondo, contato@sabrinadourado.com.br. Você oficialmente fica em que lugar do Brasil? Eu fico em Salvador. Mas eu tenho rodinha nos pés. Muito então, bem. A residência ainda hoje é Salvador. Recebe cartas, o CEP é Salvador. O CEP é Salvador. Mas onde eu puder servir, onde eu puder fazer a diferença, levar a minha boa energia, levar o meu conhecimento para transformar. Eu acredito, de fato, na transformação das pessoas. Em levar para elas o melhor, em deixar para elas a melhor energia, o melhor conhecimento, a melhor ferramenta. Aí estarei eu. Então, desejo a você muito sucesso no palco da Tracto, esse Tracto Show 2022, e que a gente possa ouvir mais de você pelo Brasil, ajudando as pessoas pelo sucesso dos seus clientes. A nós. Bom. Que honra estar aqui. Que prazer poder estar ao lado de duas figuras assim, que a gente sente. Vocês também têm algo que pulsa nos dois, em termos de transformação, de mudança, de fazer a diferença. Que vocês sigam, é a minha mensagem para vocês. Meu patrão. Se ele falar, Tamo segue. junto, tamo junto. O dono do negócio. Ele é o dono do boteco inteiro. Né? Mas é isso aí. Eu queria agradecer também você mais uma vez. Conversas Inspiradoras é isso. É meio sem label, é caos organizado nesse sofá da Polo Palestrantes. Valeu? Maravilha. Vamos junto. Valeu, pessoal. Valeu.